Boa tarde, estamos em visão de jogo. O Futebol Clube do Porto está em crise. São 3 jogos seguidos sem ganhar para o campeonato, 2 derrotas e um empate. Os Dragões estão a 15 pontos do primeiro lugar e a 11 do segundo, sendo que podem ficar a 18 pontos do Sporting se os Leões ganharem em Famalicão. Para agravar ainda mais o cenário, a equipa de Sérgio Conceição foi alcançada no terceiro lugar pelo Sporting Clube de Braga. Luís Freitas Lobo em 9 pontos possíveis nas 3 últimas jornadas do campeonato. O Futebol Clube do Porto conquistou apenas este ponto frente ao Famalicão e desperdiçou 8 pontos. É preciso recuar até a época 2001-2002 para encontrar uma série tão negativa do Futebol Clube do Porto. O que é que se passa com a equipa do Porto, na tua opinião? Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. O que se passa, já temos aqui vindo a falar ao longo do campeonato, ao longo da época e até nas épocas anteriores, e portanto a consequência tem muito a ver com uma série de situações que agora podem ter uma explicação mais próxima em relação àquilo que foram os últimos jogos e os jogos em que perdeu pontos. Mas dentro daquilo que é uma lógica de construção de um plantel forte e competitivo em comparação com o Benfica e com o Sporting, o Porto perdeu a possibilidade, ou pelo menos a capacidade, melhor dizendo, de conseguir fazer as melhores escolhas. Este ano, este é claramente também um ano atípico dentro daquilo que é a vida do Porto, em relação à questão interna, que não é possível separar da questão da equipa e do balneário. Não é que os jogadores estejam muito preocupados com isso, porque, enfim, o jogador de futebol hoje do Porto não é a mesma coisa que o jogador do futebol do Porto nos anos 70 ou 80, portanto, são jogadores que estão aqui hoje, como amanhã podem estar noutro sítio completamente diferente, mas todo o entorno, não é? Utilizando uma palavra que se utiliza muito em Barcelona, não é? E que o Cruyff criou, é de facto de pressão e de instabilidade, e isso transmite-se na forma como a equipa entra em campo. O primeiro sinal que tu vês quando uma equipa entra em campo, antes de jogar bem ou jogar mal, é o estado de ânimo, é aquilo que é a sua concentração, aquela que é a sua motivação, e se está dominada por ansiedade ou pela coragem, ou pelo medo ou pelo receio, ou pela ambição. E aquilo que se tem visto em muitos jogos do Porto é uma equipa demasiado intranquila. Depois isto tem um transfer naturalmente tático e técnico para os jogos, e na maior parte dos jogos o Porto tem revelado problemas que temos aqui vindo a falar, quer ofensivos, quer defensivos, que levaram à perca de pontos em muitos jogos, em que os adversários eram teoricamente mais acessíveis, e em que essa concentração, diria até que foi menor do ponto de vista não digo da preparação do jogo, mas daquilo que é toda essa envolvência até ao jogo. Se os jogos com o Benfica ou os jogos com o Arsenal têm essa envolvência que ultrapassa o momento, estes jogos não. Estes jogos são muito o momento que o Porto vive. E, portanto, juntando uma questão estrutural em relação à constituição do plantel com uma conjuntural, que é um momento de instabilidade que o Porto Clube vive, a sequência de maus resultados acaba por vir, não digo com lógica, mas sem grande surpresa, devo dizer. E a forma como tu vês até o Sérgio Conceição a falar no final dos jogos, o Sérgio já perdeu o campeonato, já ganhou o campeonato, já perdeu e já ganhou os jogos, mas estás a vê-lo cada vez mais, não é conformado, mas com um olhar mais entristecido com tudo, não é? Portanto, cansado? Sim, um pouco isso também. Também é uma palavra, porque o cansaço também também acumula-se, portanto, ele já chegou a dizer numa das últimas conferências que estava a perder a paixão, embora aquilo pareceu que tinha sido mais uma reação depois de um mau resultado, mas logo a seguir já veio outro mau resultado. Não adianta. O Porto tem toda a legitimidade de vir falar das arbitragens, de um lance aqui, do outro lance ali, e terá a sua razão em muitas situações, ou em algumas pelo menos, mas acho que o Porto também faz o seu diagnóstico interno, e o Sérgio Conceição também faz o diagnóstico interno da forma de jogar da equipa, e percebe
que essa distância pontual que tu falas, de 15 pontos, que podem ser 18 pontos, eu não me lembro. Tu falaste em 2001, 2002, Sim, era a sequência era Otávio Machado. Mas aí falaste em sequência de derrotas, não é? Ou de maus resultados. Foi de maus resultados, uma sequência igual a esta. Agora, de 3 jogos em que conquistou apenas um ponto. Sim, mas a questão não são os últimos 3 jogos, são os últimos 10 ou 15. Não me lembro de nenhuma de uma distância tão grande do Porto em relação a Benfica e Sporting nesta altura do campeonato. O Bloco do Porto já perdeu 28 pontos neste campeonato. Sim, não me lembro de ver o Porto a 18 pontos, eventualmente se o Sporting era o jogo em Famalicão, a 18 pontos do Sporting e a 11 do Benfica. Sim. Não me recordo no meu tempo de vida, enfim, futebolístico naturalmente, nos últimos 30 anos que seja, de algo parecido ou semelhante, e portanto isto tem que ter razões muito mais profundas do que um penalti mal assinalado, ou um penalti por assinalado. Tivemos aquele ano também que o Futebol Clube do Porto teve um comportamento em casa com muitos pontos perdidos no ano em que o Benfica ganhou o campeonato contra a Trapattoni, mas aí a distância não era grande para o Benfica, porque o Benfica de Trapattoni, apesar de ter sido campeão também, perdia muitos pontos. E atenção, e nesse ano o Porto chegou a última jornada com a hipótese de ser campeão. Certo. Portanto, não tem nada a ver com esta distância. Não tem a ver com esta distância. Coloca o Porto neste momento, como tu disseste, no terceiro lugar com os mesmos pontos do Braga, e com o Vitória a 2 pontos, o Vitória que empatou em casa um jogo com o Farense esta semana. O que eu queria dizer é que não tem a ver com esta distância, porque o comportamento do Benfica nessa época, 2004, 2005, não foi um comportamento semelhante ao que o Sporting está a ter neste campeonato, porque se houvesse na altura uma equipa com o comportamento que o Sporting está a ter neste campeonato, também tinha cavado um fosso para um Futebol Clube do Porto que esteve muito mal nessa prova. O Porto que Jorge Maia parece ter entrado naquele ciclo vicioso em que tudo corre mal. Qualquer jogo que o Porto faça, há o risco de não ganhar ou até mesmo perder o encontro. Sim, boa tarde a todos. Sim, parece estar um bocadinho a viver aquela lei de Murphy, não é? Em que tudo que pode correr mal corre mesmo mal ou corre ainda pior. Eu acho que é uma fase complicada em termos emocionais para a equipa, em que para além de sentir que tudo que pode correr mal corre mal, todas as contrariedades são multiplicadas na ansiedade da equipa e que também resultam um pouco nesta sequência de que falavas de maus resultados, que aliás esta pontuação, o Sérgio Conceição ao longo dos anos que esteve à frente do Porto ou foi campeão ou esteve quase sempre na luta até ao fim pelo título. Só isso demonstra até que ponto é excepcional. Claro, e agora está na luta pelo terceiro lugar. Para negativo esta situação. Sim, neste momento está na luta pelo terceiro lugar. Tem um calendário complicado e mais que isso, mostra um futebol que também não dá nenhum motivo para haver tranquilidade ou para haver otimismo em relação àquilo que possa acontecer. Aliás, já a seguir vai disputar uma meia-final da Taça. Está a ganhar ao intervalo? Que está a ganhar ao intervalo, mas já perdeu com o Vitória em casa por 2-1, que é um resultado que levaria pelo menos prolongamento. Sim. E é um jogo que eu acho que pode definir muita coisa para além do finalista da Taça, porque se o Porto não conseguir esse apuramento para o Jamor, eu acredito que pode haver uma quebra anímica ainda mais violenta do que aquela que tem ocorrido até agora e pode ser muito complicado defrontar o Sporting em casa, por exemplo. Pode ser muito complicado ir a Braga na última jornada com a sensação de que já não se está a lutar por títulos, por nada. O Sérgio Conceição colocou o lugar no final do jogo com o Famalicão, colocou o lugar à disposição do presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa. Isso revela também aquele cansaço que o Sérgio Conceição está a sentir nesta altura e de que falávamos há pouco. Eu falava há pouco com o Luís. Eu não tenho a certeza que ele tenha... Bem, colocou o lugar à disposição, de facto. Ele disse que estará enquanto o Presidente quiser estar, mas também disse enquanto que não está lá... que ele esteja, não é? Mas também disse que não está lá pelos lindos olhos, está lá pelo seu trabalho. E acredito que ele também acredita no trabalho que faz e que, portanto, não é propriamente... Aliás, ao longo dos anos, nós vimos o Sérgio Conceição algumas vezes a tomar atitudes muito parecidas com estas em situações que não eram tão graves em termos pontuais como é esta. Mas aí tinha uma intenção clara de provocar uma onda de choque interna. Exatamente. E neste momento, se calhar, ele não quer provocar essa onda de choque interna precisamente por causa do período eleitoral que se vive. Hoje é uma e por causa interior. da lealdade que sente em relação ao Presidente.
E sim, acredito que seja mais uma questão interior. É claro que o treinador do Porto, ao fim destes 7 anos e depois de tudo que deu ao clube, chegar ao final de um jogo e ver os adeptos assobiarem e apoiarem a equipa e a ele próprio, provavelmente isso não é uma sensação boa para um treinador que não há muito tempo se sentia perfeitamente unânime entre os adeptos e sentia essa força também por parte dos adeptos. Mas ele ainda é um treinador que é um treinador respeitado e de que os esportistas ainda gostam bastante, e repara que as 3 listas, os 3 candidatos à presidência do Futebol Clube do Porto, todos eles dizem que querem continuar com Sérgio Conceição. O André Vilas-Boas não diz isso de uma forma clara, mas diz que se for eleito vai falar com Sérgio Conceição. Sim, eu acho que o Sérgio Conceição ainda é um trunfo, digamos assim, para qualquer dos candidatos, e é um treinador praticamente unânime entre os adeptos. Aquilo que eu estava a falar era da sensação dele próprio, da frustração que ele próprio sente. Ele próprio disse, depois do jogo desta semana, que aquilo que aconteceu em campo não corresponde àquilo que foram os treinos. Ele treinou e sentiu a equipa de uma forma, e sente a equipa durante os treinos de uma forma, e depois em campo não sente que aquilo resulte da mesma forma. Acho que essa frustração também justificará um pouco a forma como ele disse que o lugar dele estará sempre à disposição do Presidente. Luís, querias acrescentar alguma coisa? O que eu quero dizer é que eu acho que os adeptos do Porto já não veem o Sérgio Conceição como um treinador. Veem o Sérgio Conceição como uma emoção que está no banco, como um adepto que está no banco. O Sérgio é um excelente treinador, isso não tem questão. Mas neste momento os adeptos encontram ali um lado mais emocional a que se agarrar quando perderam esse lado emocional em termos daquilo que é o suporte da equipa e do que a equipa lhe podes dar. E sabes que é muito mais fácil transmitir uma emoção do que uma ideia estruturada. Uma emoção transmite-se facilmente, com um grito, com um bater no peito, com um caráter, com uma personalidade. Uma ideia é necessário estruturar um pensamento, um percurso de vida que o Sérgio pode ter naturalmente, mas que não é o caso aqui que se está a colocar. E, portanto, a transmissão dessa emoção que o Sérgio tem enquanto está ali no banco do Porto é muito superior àquela do que o treinador que está em campo a orientar a equipa em relação aos seus posicionamentos e como reagir aos jogos, porque aí o Porto não tem estado bem, na maior parte deles, e o Sérgio também já assumiu as suas responsabilidades. Portanto, neste momento, o que está no banco do Porto é a emoção, a última emoção a qual os adeptos do Porto se conseguem agarrar neste momento, não um treinador. Neste jogo frente ao Famalicão, e ainda não falámos aqui também do mérito que teve a equipa do Famalicão, agora orientada por Armando Evangelista, o Sérgio Conceição também geriu a equipa a pensar no jogo com o Vitória. Houve aqui jogadores que não alinharam, por exemplo, Alan Varela e o Anderson Galeno não jogaram de início frente ao Famalicão, e penso que isso teve a ver com a importância do jogo frente ao Vitória desta quarta-feira, ou não? Perfeitamente natural, da mesma forma que o Ruben Amorim já fez isso antes dos Jogos Europeus, que o Roger Schmidt fez isso também agora esta semana antes do jogo europeu com o Marselha. O Porto não tem um jogo europeu, mas é como se tivesse este jogo com o Vitória, porque representa o único título que o Porto pode ganhar esta época. E, portanto, essas alterações são perfeitamente lógicas. Agora, é natural que eu antes falava na política desportiva do Porto e que o Porto poderia fazer essas alterações noutros momentos e não ficar com uma defesa constituída por Jorge Sanchez, Zé Pedro, Otávio e Wendel. E à frente o Gruitch. Com todo o respeito, naturalmente, por esses jogadores que dão tudo, estão muito longe do nível de exigência do Porto. Já aqui falámos algumas vezes desse aspecto, Jorge, e recordando até algumas épocas não muito atrás em que o Porto apresentava... Mesmo que me digam, desculpa, João, porque que o Wendel foi convocado para a seleção brasileira. Acho que isso, mais do que dizer do Wendel, diz do estado da seleção brasileira. Sim, não acho... O Luís concretizou na defesa, mas eu acho que não é só a defesa. Claro que não. O próprio Gruitch está longe de poder ser uma alternativa à altura do Alan Varela. O Ivan Reim
eclipsou-se completamente em relação ao jogador que nós vimos na época passada. Sim, mas nunca mais jogou na posição dele. Também não jogou na posição dele. Tem jogado de forma anárquica, entra em espaços como uma peça solta, um objeto misterioso. Parece-me até um pouco triste. Um jogador que não tem a mesma alegria que tinha, que nós vimos jogar o ano passado. Deixa-me dizer também que para este jogo o Sérgio Conceição não podia contar com o Pepe e com o João Mário, que estavam castigados. Sim, e percebeu-se, por exemplo, eu acho que um dos problemas durante a primeira parte, que foi bastante complicada para o Porto, percebeu-se que, por exemplo, Jorge Sanches e o Francisco Conceição não funcionaram como muitas vezes o João Mário e o Francisco Conceição conseguem funcionar para dinamizar aquele corredor. Acho que de facto não há qualidade, não há rotinas, também não há rotatividade nos jogadores para poderem responder da melhor forma, e acho que foi isso que aconteceu. Não há qualidade e não há também rotatividade, rotinas, utilização destes jogadores de forma mais frequente para poderem também responder de outra forma. Eu tenho recordado aqui algumas vezes um 11 do Porto, ou uma defesa do Porto, não há tantos anos atrás, não estamos a falar de uma equipa que jogou há 20 anos, uma defesa do Porto com Casillas na baliza, com Éder Militão. Foi há alguns milhões atrás. Alguns milhões atrás, mas não há muitos anos atrás. Com Casillas. Mas a questão é mais grave ainda. Sim, então. Mas deixa-me dizer, Casillas na baliza, Éder Militão a lateral direito, Pepe, Filipe e Alex Telles e Danilo Pereira à frente. Isto não foi há 20 anos. Mas aí estás a falar de um Porto que teve a capacidade de ir buscar o Danilo, que estava a aparecer no Santos, quando chegava à média, e colocá-lo a lateral direito, que foi buscar o Éder Militão muito novo. Eu por acaso estava a falar aqui do Danilo, mas não é esse Danilo, é o Danilo da seleção portuguesa. Mas mesmo esse, então, mais ainda, então, porque foi um Danilo que naquela altura estava no Marítimo e houve até a questão de ganhar a corrida ao Sporting, inclusive, naquele momento. Sim. Os outros jogadores que tu falaste, o Alexandro também foi um jogador que veio do Santos, que jogava como médio ala, portanto, e que foi... Por acaso falei do Alex Telles, mas podia ser o Alexandro. O Alex Telles, repara... E agora para não centrar... Éder Militão, o Filipe, Pepe e Alex Telles, Casillas na baliza, Danilo Pereira à frente do quarteto defensivo. Sim, o Pepe há alguns anos mais novo, naturalmente, embora vindo depois também já no tempo que esteve no Real Madrid. O Filipe já é um jogador que já não o põe assim num nível tão alto, enfim, embora, porque depois também foi um bom central que o Porto teve, mas não ao nível desses grandes centrais que o Porto teve no passado. Mas agora a dupla de centrais do Porto neste jogo foi Zé Pedro e Otávio. Agora, comparando essa situação, claro que sim. Sim, mas salvo erro, só por curiosidade, eu creio que essa defesa de que falas acabou por perder o campeonato. Não tenho bem a certeza disso, mas perdeu esse campeonato. Ganhar ou perder outra coisa. O Porto estava com uma grande vantagem, o Éder Militão jogava ao lado. Certo, eu não estou a falar em ganhar ou perder. Aliás, a qualidade, sim. O Porto perde esse campeonato, isso é o ano do regresso do Pepe. E as coisas estavam a correr muito bem ao Futebol do Porto. E depois o Pepe regressa e obriga o Éder Militão, como quem diz, o Éder Militão vai para a lateral direito e a equipa do Porto abanou ali um bocadinho e nunca mais se encontrou. Sim, exatamente. Mas era apenas uma curiosidade, de facto. Em termos de qualidade intrínseca dos jogadores, não tem nada, não é comparável. Concordas com aquilo que disse o Jorge Luís, de que se o Futebol Clube do Porto não conseguir o passaporte para o Jamor, as coisas ficam muito complicadas para o que resta de temporada, mais complicadas ainda do que já estão para os poucos jogos que faltam? Claro que sim, é óbvio. Não é? Repara, ganhar a taça não salva nada, não é? Portanto, é apenas mais uma taça que pode o Porto meter no museu. O que também é importante, não é? Se olhar os últimos 30 anos, o Benfica ganhou umas 4 taças, não é? Há pouco víamos isso também. Sim. Estávamos a ver o elenco das taças que foram ganhas nos últimos anos, nos 27 anos, 3, por aí. Portanto, eu acho que a questão da taça não salva época nenhuma para uma equipa da dimensão do Porto. Uma competição europeia, sim. Repara, o Benfica vencer a competição europeia, isso não é salvar a época, isso é fazer história, não é? Fica para sempre, não é? Portanto, vencer uma taça, enfim, acho que o Braga já tem ganho a taça várias vezes, não? Enfim, já temos visto outras equipas ganhar a taça recentemente, fora do círculo dos grandes. É um troféu bonito, é uma festa bonita no Jamor, mas está muito longe daquilo que são os objetivos do Porto. E para encerrarmos o dossiê Futebol Clube do Porto, que estávamos a falar na primeira parte do programa, o jornal Record avançou com a notícia de que o Futebol Clube do Porto estaria novamente sobre a alçada do fair play financeiro e que teria de pagar 2 milhões de euros para não ficar fora
das competições europeias na próxima temporada, mas a SAD do Futebol Clube do Porto já negou esta notícia, dizendo que é falso que o Futebol Clube do Porto tenha incumprido as regras do fair play financeiro da UEFA ou que esteja em risco de incumpri-las no final desta temporada. Também era só o que faltava agora, Jorge Maia, ao Futebol Clube do Porto, era ter outra vez este problema do fair play financeiro. Sim, as coisas não estão bem em termos desportivos, em termos financeiros também não estão bem, mas era de supor que não estivessem assim tão mal por tudo aquilo que tem sido dito pelo presidente Pinto da Costa, por Fernando Gomes, que deram garantias e esse comunicado que referiste agora volta a dar essas garantias de que não se coloca essa situação. Seria de facto dramático para um Porto que é evidente precisa de se reforçar, precisa de contratar jogadores de qualidade para poder dar uma réplica aos rivais. Seria dramático voltar a uma situação em que as contas estariam sob a vigilância da UEFA. O Porto nega essa situação de que esteja na iminência de estar novamente sobre a alçada do fair play financeiro da UEFA. Vamos virar a página. Luís Freitas Lobo, o Sporting está muito perto de se sagrar campeão nacional. Eu diria que o Sporting, se ganhar amanhã em Famalicão, esta terça-feira em Famalicão, o Sporting ficando com 7 pontos de vantagem sobre o Benfica, 15 pontos em jogo, o Sporting penso que já não deixará fugir o título. Sim, penso que 7 pontos, faltando 15 para disputar, é isso, não é? Naturalmente só se o Sporting atirasse o título pela janela fora, não é? Portanto, mesmo havendo um clássico ainda para jogar e respeitando todos os adversários, já parece um treinador a falar, não é? Acho que o Sporting claramente, sim, e é a melhor equipa. Passou de facto aqueles jogos que falávamos aqui há 2 semanas que era decisivo o Sporting não perder o jogo com o Benfica, que era o confronto direto, ganhou até no último minuto, e depois vencer o jogo em atraso, e isso iria poder... E falávamos também do jogo em Barcelos. Sim, ganhando o jogo em Barcelos, naturalmente. E foi uma vitória fácil do Sporting. Sim. Mas, ou que o Sporting tornou fácil. Sim, mas portanto eu criava ali essa possibilidade do Sporting poder fazer esta vantagem pontual de 4 ou 7 pontos. Repara, isto é o que diz as últimas 3, 4 jornadas, não é? Mas temos que olhar o que o campeonato diz desde o início. Porque as histórias muitas vezes diz-se que não é como começa, é como acabam, mas eu costumo dizer sempre que raramente as coisas acabam muito diferente de como começam, não é? Embora o futebol tenha uma dinâmica própria, mas se olharmos para o início, estavam lá os sinais todos do que aconteceu esta época. Estavam lá todos. O melhor futebol do Sporting, com as suas contratações bem feitas e pensadas, menos em quantidade, mais em qualidade. Estava lá um Benfica que deu logo sinais de que muitos jogadores, e foi a tal frase que eu disse logo no início, a equipa arriscava-se a ter melhor plantel, mas pior 11, devido às indefinições do treinador, e um Porto com muitas insuficiências em muitas posições. Comecei nos laterais, podia ir para outras posições, e as lesões também e outros problemas que apareceram na equipa, embora o Sérgio tivesse ali um momento em que mudou o sistema tático e a equipa melhorou, mas percebia-se que dificilmente iria encontrar uma identidade forte para se manter o campeonato todo. O Sporting é claramente, já o disse, a melhor equipa, a que joga melhor, a que tem melhores ideias, a que coloca melhor em prática as suas ideias e a que muda melhor, também tendo dentro daquilo que é o seu planeamento a possibilidade de não ter tido lesões. Os jogadores estão a jogar todos sempre a top, mesmo esta gestão da lesão do Pote foi muito bem feita, ela apareceu no momento certo no jogo frente ao Benfica. Houve o redimensionar do Trincão, a questão que está a ser bem equilibrada do regresso do Daniel Bragança. Estes pontos são muito importantes. O jogador não precipitar a entrada dos jogadores, saber fazê-los crescer, o caso do Trincão, saber fazê-los regressar, o caso do Pote, sabê-los integrar, o caso do Yulman e do Jokers. E diria que a questão mais delicada que o Sporting teve esta época foi a questão do guarda-redes, não é? Em que houve ali momentos em que parecia que tinha um problema na baliza, e a verdade é que não tem? Se tem um problema, é um problema bem disfarçado e é um problema bem resolvido, no sentido de não o tornar, não o deixar crescer. Acho que a defesa é segura, as bolas que chegam ao guarda-redes são filtradas
pela qualidade da defesa, ou do processo defensivo, melhor dizendo, e o Franco Israel, mesmo em alguns momentos, nomeadamente no jogo Benfica, na Taça, teve ali bons momentos, boas defesas, e também no campeonato, aquela defesa que ele defende para a barra, aquele grande remate do Di Maria. Foi decisivo, e portanto, nesse sentido, se tinha um problema, ninguém reparou nisso. No Sporting, Jorge Maia, que muda peças, mas mantém-se fiável. Sim, é um pouco, era o que o Luís estava a dizer. As mudanças no Sporting nunca são forçadas, são planeadas, ou pelo menos parecem planeadas, e não temos por que pensar outra coisa. E de facto os jogadores mudam, o conteúdo muda, mas a forma de jogar mantém-se. Em Barcelos até jogou com Ricardo Gaio, o lateral esquerdo. Sim, é verdade. Houve algumas alterações também. Depois mudou com o Gênio na segunda parte. Sim, Quaresma também entrou, o Daniel Bragança também. Muito bem, Daniel. Sim, e lá está, quer dizer, aquilo que o Luís diz, o Sporting, para além de jogar bem, tem essa capacidade para jogar bem com diferentes jogadores, com diferentes soluções, e todas elas parecem resultar. Isto claramente só pode ser mérito do Rubén Amorim. O Sporting jogou na sexta-feira em Barcelos, o Famalicão jogou no sábado no Estádio do Dragão, um jogo complicado frente ao Futebol Clube do Porto, um jogo até ao fim, de luta intensa para levar um ponto do Estádio do Dragão. Esta diferença de mais ou menos 24 horas entre um jogo e outro pode pesar nas pernas dos jogadores do Famalicão agora para o jogo na recepção ao Sporting? Eu acho que naturalmente pode pesar, são períodos de descanso diferentes, embora me pareça que aquilo que pesa mais a quase todos os adversários do Sporting é o próprio Sporting. Agora sim, faz diferença 24 horas de descanso num período tão curto, pode fazer alguma diferença e facilitar de alguma forma o Sporting, a vida ao Sporting. Luís, a tua opinião sobre isso? Sim, isto? penso que sim, faz bastante importância. Aliás, muitos jogadores do Famalicão acabaram num esforço tremendo no jogo contra o Porto. Agora a equipa está bem, acho que o Armando Evangelista pegou bem na equipa em relação àquilo que estava a ser a indefinição do João Pedro Sousa em relação à forma de jogar. Desde logo que resolveu um problema, onde eu acho que não havia um problema, mas o João Pedro Sousa achava que sim, que é nos extremos, nas faixas. O Famalicão tem várias soluções para jogar nas faixas. Este jogo tiveste Puma Rodrigues, o Puma e o Sorriso, não é? Não jogou o Chiquinho. Não jogou o Chiquinho, mas poderia... Estará disponível para o jogo com o Sporting. E há outros jogadores para jogar, como o Aranda, como o Dobra, o próprio Moura, quando sobe no terreno. Portanto, houve ali um momento em que o João Pedro Sousa inclusive mudou o sistema tático para 3 centrais, não me pareceu boa ideia. Nos jogos que comentei, inclusive, até um jogo em Guimarães, que tiveram próximo de empatá-lo, uma bola oposta a acabar, mas não me pareceu boa ideia mudar ali. Mas acho que o Armando Evangelista pegou na base da equipa. O meio campo está ali, Topic Zaidu, o Gustavo Sá 10, um ponta-lança que cresceu muito, que eu gosto muito dele, atenção, é uma fera. O Cádiz é forte, vai na profundidade, amassa a defesa, é bom de cabeça. O primeiro golo no Dragão é um golaço. Aquela tolada, a impulsão que ele tem. Exatamente. E os extremos jogam bem, são perigosos e têm um grande guarda-redes, na minha opinião. Portanto, é uma equipa competitiva e que pode colocar mais problemas ao Sporting do que o Gil Vicente, que teve fantasmagórico, não é? Atenção que o Gil está numa situação muito complicada. Aliás, estão 8 equipas separadas por 5 pontos, mas o Gil vem caindo por 5 pontos em relação àquilo que é o lugar de play-off. E o local ainda que eu acho que as equipas estão em perigo, que é o Farense com 31, embora o Farense também tenha a hipótese de ganhar um jogo e resolver em casa, mas tem que o ganhar e tem agora 2 jogos seguidos fora. Mas agora tem um jogo em casa com o Benfica. Sim, depois vai fora outra vez. Mas eu acho que neste momento o Famalicão, que eu acho que tinha, e continua a ter essa opinião, olhando o início do campeonato, o 5º melhor plantel do campeonato, não o aproveitou da melhor forma. Isto na minha opinião, acho que em termos de soluções, posição por posição e qualidade dos jogadores. E portanto caiu aqui a meio da tabela, conseguiu pelo menos fugir a qualquer problema, mas foi decisiva
Eu não sou muito adepto, como tu sabes, de mudanças de treinadores, muito menos a acabar a época, e foi crítico desta mudança, sobretudo por aquilo que é um projeto de clube acima de equipa, mas a verdade é que estes 7 pontos que o Armando Evangelista conseguiu em 3 jogos são muito importantes para a tranquilidade e até o bom futebol que o Famalicão está a jogar. O Famalicão tem um bom jogador, na minha perspectiva, tem vários bons jogadores, mas há um que eu gosto de sobremaneira e é bastante jovem, tem apenas 19 anos e penso que tem um belíssimo futuro, que é o Gustavo Sá. Sim, o Gustavo Sá é um dos grandes talentos jovens do campeonato português, mas como dizia o Luís, eu acho que o Famalicão tem um plantel bastante rico em também, termos... desculpa Jorge, só dizer em função do que o João estava a referir, o Famalicão foi campeão nacional sub-20 época passada. Verdade. E este ano mantém-se nessa luta, embora um pouco mais distante. Sim, mas pronto, voltando à questão, foi muito importante no jogo do Dragão também. Acho que teve uma preponderância muito grande no jogo do Famalicão na zona do meio campo, mas e é dele a mais... assistência para o segundo gol. Sim. E há outros valores ali. Eu gosto muito, tal como o Luís, do Cádiz. Acho que é um avançado muito forte e acho que é uma equipa que de facto pode colocar algumas dificuldades ao Sporting, embora me pareça que nesta altura o Sporting está com um ritmo e uma motivação difícil de travar. Existem golpes de teatro, por isso é que se criou a expressão golpe de teatro, mas seria uma surpresa enorme agora o Sporting perder este campeonato. Sim, não seria uma enorme surpresa para mim. Seria o verdadeiro golpe de teatro. Um golpe de teatro, uma coisa, acho que mesmo com os 4 pontos, mesmo sem os 7, mas fazendo os 7 pontos, só mesmo algo de muito estranho acontecendo no futebol de Sporting, qualquer coisa que fosse impossível de prever, que é impossível de prever nesta altura. Sim, porque é por aí, mais que, sim, a distância pontual é importante, porque trata-se de fazer pontos e ganhar jogos, mas é mais pela forma de jogar do Sporting. Não estou a ver de repente o Sporting a fazer tudo ao contrário. Portanto, a qualidade do jogo da equipa está próximo sempre de ganhar mais jogos. Fala-se muito, por exemplo, daquele golpe de teatro quando o Benfica perdeu o campeonato no gol do Kelvin e antes tem um empate em casa com o Estoril. Estavam os dois jogos. E havia um confronto a seguir havia um confronto direto e aqui já não há. O Benfica já não vai defrontar o e Sporting. nenhum deles tinha perdido um jogo, isso era diferente. Mas o Benfica tinha uma vantagem confortável, ou relativamente confortável, sobre o Futebol Clube do Porto, empata em casa com o Estoril e perde um pouco dessa vantagem. Depois a questão é que havia um confronto direto, um Porto-Benfica no Estádio do Dragão, e agora já não há nenhum confronto direto entre Benfica e Sporting, que são as equipas que estão nos dois. Se calhar essa possibilidade colocou-se semana passada. Exatamente. Atenção. Foi a situação Sporting Benfica. O Sporting Benfica, mas agora já não. Claro, mas houve essa oportunidade. Sim, houve essa oportunidade. Estou a falar agora já não. Agora não. Já não existe. E não parece que haja nenhum golpe de teatro para acontecer da forma como o Sporting está a jogar. Não parece que seja possível perder, muito menos se ganhar ao Famalicão e conseguir os 7 pontos de vantagem com o calendário finalmente acertado. Não parece que haja margem para golpes de teatro nesta altura. Aliás, acho que o próprio Rubem Amorim, a forma como ele vai sublinhando a necessidade de manter o prega fundo e de só se considerar campeão quando for campeão, também é um alerta para os jogadores. E eu acho que é importante esse alerta no sentido de fazer com que o Sporting entre em todos os jogos da mesma forma. E acho também é importante para o Sporting, ou seja, não é indiferente o Sporting ganhar mais cedo do que mais tarde o campeonato, porque ganhar mais cedo permite ultrapassar a fase de descompressão que vai haver com os festejos e ganhar tempo para preparar a Taça de Portugal, que é um título muito importante. O Sporting não ganha uma dobradinha desde 2002, salvo o erro. É o tempo do Bologna. Exato, portanto... E de Jardel. Seria muito importante, e é muito importante certamente para o Rubem Amorim, até pela questão de que se tem colocado, da eventual saída dele do Sporting, querer sair de uma forma marcante com os 2 títulos. Aliás, repara, um Sporting que praticamente não tem ganho campeonatos nos últimos 40 anos. Se Rubem Amorim conseguir, e está muito perto de o fazer, dar 2 campeonatos ao Sporting em 4 anos, é sensacional.
na perspectiva do Sporting, daquilo que tem sido as 4 Sim. últimas décadas e particularmente do Ruben Amorim. Sim, há uma normalidade estatística até em relação àquilo que tem sido o Sporting, mas por isso mesmo eu digo que é importante para o Ruben ganhar o campeonato tão cedo quanto for possível, ultrapassar aquela fase dos festejos e da descompressão que vai haver nessa altura e ter tempo para se focar completamente na Taça de Portugal, para poder disputá-la de forma a fazer uma dobradinha, que no Sporting, se os campeonatos têm sido raros, dobradinhas são mais, necessariamente. E este título tem melhor futebol, não é? O título... O último título com o Ruben Amorim era um Sporting diferente, era um Sporting mais que esperava mais atrás, na expectativa, que tinha o processo defensivo seguro, às vezes fazia linha de 6 a defender, era uma equipa depois que procurava o contra-ataque, era uma equipa perigosa, a sair rápida. Esta é uma equipa com um perfil de jogo diferente, mais dominador, um bloco mais subido, mais posse de bola, mais qualidade. Acho que o processo de jogo com o Ruben Amorim foi evoluindo também e metendo na equipa permitiu-lhe que desta vez é um campeão, que ali é o jogar bem, não é? Que é muito importante. E consegue superar até as fases em que Gyökeres não marca? Sim, como de outras vezes também superava o salvo devido às proporções, aquelas que o Paulinho não marcava, porque acho que a equipa tem uma série de jogadores com cheiro a golo, não é? Sim, vemos jogadores a chegar em condições de finalização, chegam ao Trincão, já chegou o Bragança, chegam vários jogadores em condições de finalizar, embora sim, o Gyökeres não gostou de ver o golo ser marcado pelas costas do guarda-redes e ficou um bocadinho frustrado com isso, o que também só mostra o tipo de jogador que é, a vontade que tem de marcar e de ser ele a marcar a diferença. E ainda está bonita a lista da luta para ser o melhor marcador do campeonato, porque o Gyökeres tem 22, o Banza 21 e o Morrica, atenção, esse Morrica do Aroca vai dar o salto para outra equipa de outro nível. Atenção, o Aroca é uma grande equipa que está a fazer um grande campeonato com 19, portanto aqui certamente 3, que o Daniel luta... Sousa gostaria de levar a Rafa Morrica para o Braga. Sim, e acho que mais alguém do Aroca também, não é? Como o Cristo Gonzalez, por exemplo. Será possível? Vamos ver. Acho que é possível, é uma questão de pagar, não é? Não sei bem se eles têm o contrato, que tipo de contrato têm, não é? Vamos aqui virar a agulha outra vez e falar agora um bocadinho do Benfica, que aposta as fichas todas na Liga Europa. E bem, acho que é de facto um jogo de um grau de dificuldade enorme, aguentar ali o ambiente de Marselha. E falo do ambiente porque a equipa cresce muito. Vendo até a última eliminatória, o Marselha que eu via jogar em casa com o Villarreal não teve nada com o Marselha que vi jogar depois em Espanha. Os 4-0 que deram ao Villarreal em casa, jogando muito futebol, e depois no jogo na segunda mão que tiveram a perder por 3-0, que foi o primeiro jogo em que este treinador, o HC, passou a jogar com 3 centrais e confundiu um pouco a equipa, aumentou-a muito atrás, levou que a equipa tivesse a perder 3-0 ali perto do fim. O Benfica perdeu uma excelente oportunidade de praticamente resolver a eliminatória na primeira mão na Luz. Pelo menos ter uma vantagem que lhe desse uma margem de gestão maior. Pelo menos 2 golos. Sim, não resolver, mas com 2 golos permitia gerir um pouco melhor o resultado, que não ficasse logo empatado de sofrer um golo, porque o Marselha vai entrar muito forte. Lá está, o António Silva falhou aquele corte, quem apareceu à frente dele foi o Aubameyang, não foi um ponta de lança, com todo o respeito, do Moreirense ou do Gil. São diferentes, o nosso campeonato tem um nível... Ok, que é engraçado e eu gosto de falar dos jogadores e falei nestes clubes aleatoriamente, mas quando é o Aubameyang que está a aparecer à frente, aquela bola tinha que ir para a bancada, não podia ter querido sair a jogar quando ia aparecer o Aubameyang, porque ele depois não falha, aqueles não tiram, há uns que podem falhar aqui em Portugal, o guarda-redes defende, não vai para fora, mas ali normalmente na cara do guarda-redes mete a bola mete lá dentro, 2-1 e um jogo que tinha essa tal margem de gestão, de repente torna-se uma eliminatória muito, muito equilibrada. Mas o Benfica fez um bom jogo, eu acho, frente ao Marselha. Sim. Dentro daquilo que tem sido as exibições Só que podia de facto ter conseguido no mínimo essa vantagem de 2 golos para o jogo da segunda mão. Esperemos, na perspectiva de ser uma equipa portuguesa, que agora o Marselha não se transfigure e não apareça um super Marselha na segunda mão jogando no Velodrome. Pois, é o que o Luís dizia, de facto no Velodrome eles são mais fortes e crescem como equipa. E isso pode ser um desafio que talvez também explique a preocupação do Roger Smith no jogo deste fim de semana, de fazer algumas poupanças. Muitas poupanças. Fazer começar muitas logo poupanças. Na baliza com o Samuel Soares. Sim.
provavelmente com a perspectiva de ter aquelas que ele considera as suas primeiras opções na máxima força para enfrentar esse desafio. Daqueles que são os habituais titulares do Benfica, ou que vêm sendo os habituais titulares do Benfica, jogaram apenas o Alexander Bá, o João Neves e o David Neres. Portanto, 3 jogadores. E mesmo esses saíram ao intervalo. Sim, Claro. Exatamente. Ou seja, foi um Benfica a pensar, Roger Schmidt a pensar claramente no jogo de Marselha, e apesar disso houve aqui jogadores que deram boas respostas, nomeadamente o Tiago Gouveia deu uma boa resposta. Tem dado sempre boa. Aliás, muito aqui falávamos que era intrigante ele não ter mais oportunidades, porque sempre que entrava bem. Portanto, e a qualidade dele já se é avançada no Estoril. Aliás, até falamos nele para o lateral direito, naquele momento em que o Benfica andava à procura de laterais, lanterna em punho, não é? Que ele poderia perfeitamente ser uma adaptação que se especializasse. Foi um jogo em que o Benfica entrou bem, acho que o Cockchu jogou onde fica feliz, não é? Portanto, notou-se que ele estava contente. Sim. Até fez os bons passos, jogou bem, acho que foi e marcou um gol. Marcou um gol. O Moreirense tentou jogar, mas não teve uma intensidade assim tão forte. Quando digo intensidade, é a agressividade de recuperar bolas e impedir que o Benfica jogasse. O lateral esquerdo gostei, jogou à equipa grande. Carreiras. Em ataque, num jogo de ataque quase continuado. Portanto, quase um extremo. Sim, não foi um jogo que obrigasse às transições defensivas, mas também terá tempo para isso. E deu para o Rallweiser entrar na segunda parte. E marcar um belíssimo gol. E mostra que é mais um jogador. Assistência de Tiago Gouveia. Mais um protótipo de pé trocado, não é? A jogar a partir da faixa para dentro. Sim, e mais um passo do Tiago. Portanto, também ganha bem o jogo dentro da fórmula que eu acho que na segunda parte se viu, e que acho que cada vez mais vai ser essa no Velodrome, que é a fórmula Florentino a 6. Para agarrar a equipa à relva, não é? O melhor Benfica tem Florentino. O Benfica tático. Sim, eu acho que sim. O melhor Benfica que se tem visto este ano tem Florentino. É verdade que também concordo que houve várias exibições interessantes neste último jogo. Que aliás. Tomás Araújo, por exemplo, sim, central. Sim. E que faz um gol também. Um bom gol também. Depois de ter cabeceado. Uma bola que ele cabeceia ao poste. Sim. Depois há uma outra bola defesa, que vai outra vez aos ferros. Sim. E depois ele consegue na segunda recarga consegue fazer o gol. Acho que de alguma forma o Roger Schmidt está aqui numa situação em que tudo o que ele faz acaba por ser usado contra ele, porque a forma como a equipa acabou por funcionar com todas estas mudanças parece indicar que há mais soluções no Benfica do que aquelas que ele usa recorrentemente e forçosamente. E é curioso chegar a essa conclusão depois de um jogo em que ele de facto faz muitas alterações. O Cockchu de facto jogou onde gosta de jogar. Pareceu-me que não saiu muito. Já não é o primeiro jogo satisfeito. Em que ele faz algumas alterações e os jogadores pouco utilizados dão boa resposta. Dão boa resposta. E depois voltam a passar um período considerável sem serem opção, o que de facto faz pensar se este Benfica não podia ser mais forte com uma utilização diferente dos jogadores e da qualidade que o plantel e da profundidade que o plantel tem. Se o Benfica nesta altura não podia estar, por exemplo, muito mais presente na luta ainda pelo título. Vocês acreditam que no Velodrome frente ao Marselha na quinta-feira será o Kasper Tengstedt o ponta de lança? Acho que tem tudo para ser, olhando o que têm sido as escolhas de Roger Schmidt para este tipo de jogos em que se espera um adversário muito forte a atacar, em que a equipa algumas vezes tem que ficar mais atrás, a equipa do Benfica, ele quer ter um ponta de lança que antes de jogar que lute, que antes de ter a bola que pressione sem ela, que tem essa capacidade, tem largura também pressionar, e portanto mas quase não marca golos. Sim, mas lá está, mas acho que o princípio vai ser este que disse e não esse. O próprio facto do Benfica chegar, apesar de tudo, com uma vantagem, é uma vantagem curta, mas é uma vantagem, também parece apontar nesse sentido, de uma equipa com Tengstedt, onde ele possa fazer aquela pressão diferente, uma pressão que o Artur Cabral não faz, e eu acho que essa tem sido a opção do Roger Schmidt nos jogos de calibre um bocadinho mais elevado contra adversários que colocam mais problemas. O Benfica que terá alguns jogadores importantes frescos, como Di Maria, Rafa, Aursnes. Sim,
foi precisamente isso que o Roger Schmidt procurou com as poupanças que fez neste último jogo deste fim de semana. Acho que sim, foi procurar ter aqueles jogadores que podem fazer a diferença e que marcam a diferença no Benfica, frescos para um desafio que é um desafio muito importante, pode levar o Benfica a umas meias finais da Liga Europa. E depois tudo pode acontecer. E à partida, se isso acontecer, não será frente ao Liverpool como nós tínhamos perspectivado. Pode ser uma meia final, se o Benfica conseguir ultrapassar o Marselha, frente à Atalanta. Sim, a Atalanta surpreendeu toda a gente ao vencer o Liverpool. Aliás, o Liverpool depois já perdeu este fim de semana outra vez. Sim, quis gerir a equipa agora para o jogo com o Crystal Palace e não lhe correu nada bem. Correram as duas coisas mal. Acabou incrível por perder esta jornada no Campeonato Inglês. Acabou por perder as duas coisas. Faz-me lembrar um pouco o Arsenal na última época, que também entrou numa fase de gestão na Liga Europa, a pensar no campeonato. Fez essa gestão, por exemplo, contra o Sporting, e depois, quando tentou correr atrás de prejuízo, já era demasiado tarde e acabou eliminado, e muito bem, pelo Sporting, e depois acabou por perder no campeonato também. E agora tentou ir aos dois lados. Exatamente. E perder no campeonato também. E o Liverpool também pareceu sofrer do mesmo problema. Agora teve muitas oportunidades, não estamos aqui para analisar o jogo do Liverpool. Sim, mas o jogo com sim. o Crystal Palace, o Palace ganhou 1-0, mas o Liverpool criou muitas oportunidades. Sim, o Jota regressou, que é importante. Onde eu queria chegar era mais na perspectiva do Benfica. É melhor jogar, se o Benfica ultrapassar o Marselha. Primeiro tem que eliminar o Marselha. Ainda há essa montanha. Essa é a primeira montanha. Mas se conseguir ultrapassar o Marselha, para o Benfica, apesar de tudo, é melhor jogar contra a Atalanta do que contra o Liverpool? Contra este Liverpool, não. O Liverpool que eu vi nos últimos dois jogos, sobretudo o Liverpool com a Atalanta, não foi um Liverpool muito conectado. Se for o Liverpool a pensar na Premier League e no jogo seguinte, é um Liverpool um pouco desconectado. Portanto, isso tudo depende muito das circunstâncias. Agora, em condições normais, sim, claro que o Liverpool seria mais complicado. Sim. Mas esta Atalanta vai jogar tudo também na Liga Europa. Sim, já colocou os problemas que sabemos ao Sporting, portanto também terá capacidade. E está-se a afastar também no lugar de Champions no campeonato, e portanto a Liga Europa joga tudo na Liga Europa. Será decisivo para o futuro de Roger Schmidt no Benfica ganhar a Liga Europa? Ou para continuar a ser treinador do Benfica, Roger Schmidt tem de ganhar a Liga Europa? Eu acho que não. Sinceramente acho que não. Acho que é decisivo. Se ganhar a Liga Europa, continua com certeza. Não acho que seja decisivo ele ganhar uma competição europeia. Não me parece que seja uma meta razoável para se colocar a um treinador, apesar de tudo, uma equipa portuguesa. Mas atendendo a que a Liga dos Campeões foi muito fraca, perdeu a Taça da Liga, perde a Taça de Portugal, ou seja, nem sequer consegue chegar à final da Taça de Portugal, sendo eliminado por um rival, é verdade, certo. Eliminado pelo Sporting. No campeonato também, à partida, não vai conseguir o objetivo de chegar ao título. Eu insisto na ideia que não é frustrante isto? É muito frustrante para uma equipa que investiu o que o Benfica investiu, e que investiu bastante mais do que os rivais. O que eu volto a dizer, acho que não é tendo como certo que se vencer a Liga Europa, com certeza não sai. Não tens a certeza do contrário? Nem é isso, não tenho a certeza que se ele perder a Liga Europa será despedido, porque como se a Liga Europa fosse um objetivo obrigatório, e é isso que eu estou a dizer. Não me parece que seja um objetivo razoável para se colocar. Mas não pode neste momento ser essa boia de salvação para ele? Isso pode. Isso eu se calhar não estou a conseguir explicar bem, mas isso eu acho que pode ser uma boia de salvação se o Benfica estiver a pensar neste momento, e é possível que esteja em trocar de treinador. Se ele ganhar a Liga Europa, acho muito difícil que o despeçam. Não tenho a certeza que o despeçam se ele não ganhar a Liga Europa, não tenho a certeza disso. Acho que é uma questão para ser avaliada. Acho que o próprio facto das outras equipas do Sporting estar na perspectiva, na iminência de perder o treinador, o Porto estar numa situação complicada, e haver também algumas dúvidas sobre a continuidade de Sérgio Conceição. Tudo isto pode levar o Benfica a pensar e a avaliar se não vale a pena manter a aposta no Roger Schmidt, até porque não manter a aposta tem custos, e não são pequenos. Portanto, tudo isto me leva a pensar que, se ganhar a Liga Europa, provavelmente fica. O mais certo será ficar. É muito difícil despedir um treinador. Não tens a certeza que saia se não ganhar? Não tenho a certeza. Luís? Repara, vocês estão a pôr a questão em termos de ganha, fica, não ganha, talvez não fique.
Eu sei que, de facto, o futebol e os resultados e as análises são feitas assim de forma pragmática, as decisões são tomadas assim de forma pragmática. Mas se eu tivesse algum cargo de responsabilidade para decidir, não estava à espera que a bola batesse no poste e entrasse, ou batesse no poste e fosse para fora, para eu decidir a competência de um treinador. E, portanto, analisaria toda a época e foi todo o que foi o processo do Benfica esta época. Este Roger Schmidt não é o treinador que o Benfica necessita, neste momento. Independentemente de poder ganhar a Liga Europa, com as circunstâncias todas que cada jogo tem, do ponto de vista aleatório. Mas o nível exibicional que o Benfica tinha que ter, Champions, campeonato, esteve muito abaixo daquilo que era exigível para as armas e os argumentos que teve. Pelo que, digo-te sinceramente, não me estranhava nada que a próxima época começasse com 3 treinadores diferentes dos 3 grandes. Pronto, mas só por razões diferentes, como sabemos. Mas no caso do Benfica, acredito que esteja a ser ponderado os vários cenários que estão em cima da mesa para o Rui Costa e que ele já tem na cabeça uma solução, uma alternativa. Tem que ter. Porque pode depois chegar a um ponto em que decide não é o treinador certo. Por várias razões, também pelo pragmatismo dos resultados, pela análise global de tudo aquilo que foi a época, o conjuntural e o estrutural, e chegar à conclusão de que não é o treinador certo, até pelo ambiente que se tem criado muitas vezes em alguns jogos na Luz. Se ele ficar e a época voltar a não começar bem e com este ambiente todo, é difícil depois voltares a conseguir recolocar as coisas no sítio. Tudo isto também depende do conhecimento mais interno, estou a falar de fora, não é? É preciso conhecer mais interno as pessoas, os processos, as relações, as ideias, as alternativas, muita coisa. Mas acho que o Rui Costa já tem na cabeça, se não for por aqui, por onde é que vai? Tu falavas no programa, mais atrás no programa, e se rebobinarmos, isto agora já não é com fita, mas se fosse com fita, se rebobinássemos a fita, íamos ouvir falar atrás naquilo que o Benfica tem ganho e que não tem ganho. O Benfica, convém recordar que nas últimas 27 temporadas só ganhou 3 taças de Portugal. Foi o que eu estava a dizer há pouco, é isso. Taças da Liga não ganha há 8 anos, e se o Sporting confirmar este título, significa que nos últimos 5 anos o Benfica só ganhou um campeonato. Sim, mas isso não quer dizer que todas as outras épocas sejam fracassos. Repara que só pode ganhar um. Portanto, eu vejo um Sporting... Mas para a dimensão do Benfica tem ganho poucas vezes. Sem dúvida, mas eu vejo um Sporting competente, vejo às vezes um Porto melhor e o Benfica pode perder e ao mesmo tempo eu reconhecer que naquela ideia de jogo, naquela forma de jogar, naquele treinador, um sucesso, embora não tenhas ganho um título. Certo, mas é eu percebo que é difícil explicar isso ao adepto. O adepto não percebe nada disso que eu estou a dizer e diz que eu sou um burro, que não está nada assim, não ganha, como é que ele vai ficar? Mas repara, para quem decide e quem analisa, se todos os anos em que tu não ganhas é um fracasso, então tu não consegues ter um projeto sólido dentro de uma equipa de futebol. Portanto, eu acho que algumas dessas derrotas ou desses anos sem títulos não são fracassos, outros são. E o mas que é que não faz? Coloca... Diz. Desculpa colocar-te uma questão, mas não colocas como fator o nível de investimento que é feito por essa equipa? Claro que sim. É por isso que eu referi em relação àquilo que as armas que o Benfica teve esta época, ele não conseguiu colocar a equipa a jogar a este nível e por isso que isto é colocado em análise também pela direção. E o que é que pode ser diferente na decisão e na avaliação que o Sporting fez a época passada, a uma época desastrosa do Sporting? Foi eliminado na Taça de Portugal pelo Varzim da Liga 3, ficou em 4º lugar no campeonato e mesmo assim manteve a aposta no treinador Ruben Amorim. O que é que isto pode ser de diferente? Porque é que o Sporting fez isto e porque é que o Benfica não poderá fazer isto com Roger Schmidt nesta temporada, se Roger Schmidt também não ganhar nada? Eu acho que há várias dimensões para responder à pergunta. A primeira é o próprio nível de exigência de um Sporting, como tu dizias, nos últimos anos ganhou muitos poucos campeonatos. Um deles foi o Ruben Amorim que o ganhou e isso deu-lhe um lastro e um capital enorme de tolerância por parte dos adeptos. A forma como o Ruben Amorim comunica, a forma como ele, apesar de tudo, tu dizes que o Sporting o ano passado a época foi desastrosa e foi em termos de resultados desportivos, mas a verdade é que em termos exibicionais houve muitos momentos em que o Sporting já mostrava algumas das pistas que lhe permitiram esta temporada transformar-se na equipa em que se transformou. Mas havia aquela teimosia, por exemplo, de não querer ponta de lança, não jogar sem ponta de lança. E mudou?
Sim, mudou de ideias. O Guardiola também mudou. Sim. E acho que é esse nível. Um clube como o Benfica, por tudo o que tu disseste também, pelo nível de investimento que faz todos os anos, o grau de exigência é necessariamente diferente daquele que é o grau de exigência no Sporting, que o próprio presidente foi dizendo várias vezes. Era uma equipa que ainda estava em algumas situações atrás dos rivais, que iam precisar de tempo, e acho que todas essas circunstâncias permitem que o Sporting aposte num projeto, num treinador em que acredita, e num projeto em que acredita a longo prazo, mesmo que os resultados esportivos da época não sejam os mais os desejados, e que torna as coisas muito mais complicadas no Benfica. Luís, e esta tolerância maior que o Sporting tem, e o acreditar mais também no treinador, em comparação com aquilo que o Benfica pode nesta altura já não acreditar tanto em Roger Schmidt, ou os responsáveis do Benfica não acreditarem tanto em Roger Schmidt, que pode fazer com que a decisão do Sporting tenha sido ficar com o Ruben Amorim e a decisão do Benfica passe a ser dispensar Roger Schmidt? Pode ser esta a explicação? O grau de investimento que o Benfica faz, pode, a tolerância, o acreditar no treinador. Tudo tem a ver com uma coisa que é a idiosincrasia de cada clube ser completamente diferente, e era isso que a Jorge também se referia em relação à tolerância que o Sporting tem por ganhar menos ao longo de tantos anos, e porque o nível de exigência não é que o Sporting não seja um clube grande que quer ganhar todos os anos também, mas a idiosincrasia de investimentos, do tal entorno, da exigência, do perceber o que é o jogar, dos adversários, da correlação de forças, é diferente daquilo que estabelece no Benfica e até no Porto. E portanto tudo isso dá uma margem sempre maior aos treinadores em relação a algumas situações, até tendo em conta os investimentos que são feitos no Benfica e que no Sport naturalmente têm que ser mais calculados. Mas além disso, e como eu gosto sempre de ver as coisas pelo prisma mais técnico, o Sporting, mesmo perdendo a época passada, tu vias que estava lá uma ideia e vias que havia uma forma de jogar. Não estava a resultar, mas percebias como é que queria jogar, e percebias que se fosse reforçada essa ideia de jogo, as coisas podiam correr bem. No Benfica, esta época, tu tens dificuldade em detectares qual é a forma de jogar, mesmo que as coisas correm mal, tu não percebes depois exatamente porque é que correram mal, e depois no jogo seguinte, eventualmente até podem correr bem, mas não mudas nada. Ou então mudas sem perceber exatamente o que aconteceu e as coisas voltam a correr mal, por exemplo. Até, se me permites, desculpa, até o facto de na época passada a direção do Sporting ter tirado coisas ao Ruben Amorim, não é? Tirou-lhe Mateus Nunes, tirou-lhe depois o Porro, foi-lhe tirando coisas, também a desresponsabilizou de certa forma por algumas coisas que correram mal. Enquanto no Benfica o que aconteceu foi precisamente o contrário. No inverno houve reforços a chegarem, porque as coisas não estavam bem. Houve uma tentativa de dar todas as condições ao Roger Schmidt para que ele pudesse, de facto, atingir os objetivos. E acho que isso também pode justificar, de alguma forma, a tolerância da própria direção do Sporting em relação ao Amorim. Meus caros, reservei estes minutos finais do programa para falarmos da situação dramática e darmos aqui uma palavra também de força no programa ao treinador do Sporting Braga, Rui Duarte, porque morreu o filho mais velho de Rui Duarte, Gustavo Duarte, irmão também de Afonso Duarte, atleta da formação do Sporting de Braga, e isto são coisas muito mais importantes que um jogo de futebol. Sim, sem dúvida, era isso. Esta uma semana que também vimos as lesões graves do Diogo Fonseca e do João Mendes, muita força para eles, mas vão regressar. Em relação ao filho do Rui, já não. E por isso o futebol neste momento, nestes dias de chumbo, passa a ser uma coisa tão menor ao lado do jogo da vida, e por isso queria deixar aqui, em nome de todos nós, não é? E da família do futebol, sobretudo, um abraço muito forte ao Rui Duarte, de força. Não sei nem que vai buscar em momentos como estes, que acho que são as perdas irreparáveis, mas a vida continua. Os pais não estão preparados para que os filhos partam primeiro. É a inversão de tudo aquilo que é a vida. Mas por isso um abraço de muita força para ele e que continue forte, não é? Jorge. Sim, é tudo o que o Luís disse, um abraço enorme. É uma situação
impensável e extremamente dura. Tudo o que nós podemos dizer é que estamos com ele sem estarmos com ele e deixarmos esse grande abraço. Exatamente, esse grande abraço, e difícil até de dar sequência ao trabalho, não é? Eu não consigo imaginar, mas a perda de todas as forças, não é? Para poder continuar, seja em que projeto for. O que eu digo é impensável e, portanto, toda a solidariedade, o nosso abraço para o Rui. Uma palavra de conforto e esse grande abraço para o Rui Duarte, treinador do Sporting de Braga, para o irmão Afonso Duarte, irmão do Gustavo Duarte, para toda a família do Rui Duarte, e também, como disse o Luís, essa palavra de força para os jogadores que se lesionaram gravemente nesta jornada, mas também, como disse o Luís, esses terão oportunidade de regressar à vida e à competição, enquanto o Gustavo Duarte já não terá essa possibilidade. Fica por aqui o Visão de Jogo. Voltaremos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.